Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. Amém? Demorado? Amém? Então, vou começar a ler. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Se, pois, o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. E agora, vou ler no capítulo 12, versículo 9. Não, na verdade, versículo 1, desculpe. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás que não tem prazer neles. Podem fechar suas Bíblias. Cara, eu fiquei analisando essa mensagem e eu comecei a ler bastante ela e eu fiquei meditando nela e não consegui achar uma resposta. Eu sentia que tinha algo nessa mensagem, mas não conseguia discernir o que era. E eu comecei a insistir nisso, em ler novamente e relia para tentar entender. Daí eu estudava um pouco mais para conseguir compreender. E vem assim a conclusão, literalmente falando para jovens, entendeu? E para pessoas que têm o espírito de jovens. Quão manipulável nós jovens somos por esse mundo, quão fácil, quão suscetível ao erro o jovem é, quão inconstante na presença de Deus o jovem é. Muito a gente vê o jovem movido pela emoção, muito a gente vê o jovem cantando que não vai parar de viver para Deus, se quer mergulhar mais fundo no oceano, jovem processando o nome de Deus, mas não discernindo o que fala, não discernindo a declaração que está fazendo, não sabendo, agindo literalmente em conveniência da emoção. E a gente que vive a presença de Deus, até mesmo que não vive e quer conhecer, precisamos entender o princípio de tudo, a adoração a Deus. Quando processamos o que estamos cantando e dizer, é isso que eu quero, é isso mesmo que tu está cantando que tu quer realmente viver o que tu está cantando, o que falam para ti. Quando tu diz que foi alcançado por Deus e quer que Cristo viva na tua vida, quer que Deus haja conforme a vontade dele no teu coração, tem certeza que é isso que tu quer para a tua vida? Porque viver a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, é literalmente ir contra a própria carne. E o jovem, infelizmente, pela inconstância, ele não consegue compreender isso. É dizer que vai viver, infelizmente, ir contra o que está falando. Em alguns momentos está adorando, em outros momentos vira as costas e se some. E não tem uma identidade definida, porque, infelizmente, não está fundamentado em Deus. A gente não deve ser movido pela nossa convicção, pela nossa emoção, não deve ser movido simplesmente pelo que falam, a gente deve ser movido pela nossa convicção, pela nossa fé em Deus. A gente deve se mover conforme o que a gente está entendendo, porque no livro de Eclesiastes vai falar no capítulo 3, versos 12, se não me engano, que Deus plantou no coração do homem o desejo, o instinto da eternidade. A gente, nesse mundo, somos passageiros. Nós não somos esse mundo, nós somos a criação perfeita de Deus e a gente tem que entender que tudo nesse mundo é vaidade, se não for para Deus. O livro de Eclesiastes é bem declarado com isso. Tudo que a gente fizer longe de Deus, para a nossa própria carne, para a nossa própria vida, afastar de Deus, é vaidade. Porque o que nos traz a paz não é o prazer do mundo, não é dinheiro, não é status, não é carro, não é serviço, não é algo que te afasta de Deus, mas o que nos traz a paz verdadeira é a presença de Deus, é o Espírito Santo que vive no nosso coração. É isso que nos vai trazer a certeza que em momentos de trevas que vamos passar por tribulações, em momentos de trevas que vamos nos sentir sozinhos, porque não vamos sentir a presença, porque muitas vezes não vamos ouvir a voz de Deus, vamos entender pela nossa convicção, pela nossa fé, que Cristo é por nós, mesmo que em meio à tempestade, mesmo que em meio à turbulência haja silêncio, Ele continua sendo por nós. E a gente deve compreender isso no princípio de tudo, porque infelizmente o jovem acha que viver a presença de Deus é simplesmente algo romantizado, que vai ser top, e é alegria, e é riso, e é seguir num caminho sem sofrer. É um caminho de rosas, quando não é verdade. Viver a presença de Deus, viver o Evangelho verdadeiramente é conflitual, porque em todos os momentos o pecado se apresenta para a gente, porque viver o Evangelho é ir em direção ao mundo para resgatar pessoas que estão no mundo, é ir com a armadura,
é ir protegido por Deus, é ir forte, fortificado, para não ser suscetível ao mal, para não cair no mal que tu está tentando derrotar. Viver a presença de Deus é declarar para o Senhor: eu quero viver para Ti e eu quero vencer, porque em tudo nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós jovens, nós precisamos se posicionar, nós precisamos tomar uma decisão. É incrível o quanto os jovens têm se perdendo. Essa semana até, provavelmente muita gente ouviu, até morreu um cantor de funk famoso assim, e eu fiquei pensando, meditando nisso. Ele era bem conhecido assim, e eu fiquei pensando, cara, quão jovem mais uma pessoa morreu. E eu acompanhava antigamente ele, eu via algumas lives que ele fazia de células na casa dele, eu fiquei pensando, cara, quantos jovens acabam se perdendo por influências do mundo? Quantas vezes a gente abre mão de viver o evangelho para viver um mundo lá fora, porque é mais prazeroso para a nossa carne viver um mundo do que viver a vontade de Deus? Porque é mais fácil, porque a gente é suscetível a isso. Porque viver a vontade do mundo é como, digamos que viver alegre, entendeu? É mais fácil tu viver alegre do que triste. A gente precisa entender que esse mundo é passageiro e tudo que se vive nele é vaidade. Não estou dizendo que é errado tu querer conquistar algo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que viver afastado de Deus, abrir mão de Deus para viver o que o mundo te oferece, é perca, é uma armadilha, é algo que vai te tragar. A gente precisa entender que o foco primordial de tudo é viver o evangelho, é viver a vida com Deus, é declarar para Deus que quer viver com Ele, realmente viver isso em ação constantemente. Porque viver o evangelho não é simplesmente viver dentro do templo, não é simplesmente adorar Deus aqui dentro e lá fora a vida ser comunalmente a mesma coisa. Viver o evangelho é declarar para Deus: eu quero viver para Ti, e adorar Ele na sua casa, é viver nessa constância com Deus, é viver no seu trabalho. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei como é que eu posso definir isso nesse momento, eu estou trabalhando um pouco afastado, eu estou trabalhando viajando, e é uma luta constante, porque antes de eu estar trabalhando, eu estava desempregado, e eu estava, em todos os momentos, eu estava aqui na igreja, digamos, tudo que tivesse que fazer, eu estava fazendo, porque não tinha o que estar fazendo. Eu sou uma pessoa bem elétrica, e ficar parado não é para mim. Então, o que tinha para fazer, eu estava fazendo aqui para ajudar, entendeu? Daí, de repente, aparece um serviço, estou conseguindo um serviço, mas é lá longe. Tá, beleza, vamos trabalhar. Em primeiro momento, assim, parece legal. Caraca, eu vou trabalhar viajando. Mas não é a mesma coisa, porque eu sei, era diferente. É diferente tu assistir um culto por uma live e tu tá presencialmente, assim. É completamente diferente. É uma coisa que requer forças. É tu dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque parece que tu tá mais suscetível ao erro por estar afastado. Ainda mais quando tem alguém que volta para os caminhos do Senhor há pouco tempo. Eu tive momentos que eu tive afastado do Senhor, como muitos momentos eu, infelizmente, acabei me afastando do Senhor, mas agora, pela graça de Deus, eu estou firme e constante. É muito difícil, eu digo isso, e eu peço para Deus todos os momentos quando eu estou lá, que não venha vacilar, que não venha fraquejar, que não venha cometer os mesmos erros que eu cometia antigamente. Porque agora eu entendo que viver o evangelho não é simplesmente declarar, não é ser movido pela emoção. Viver o evangelho é declarar para Deus, é viver com Deus, é estar com Deus em todos os momentos, mesmo que em alguns momentos seja de dificuldade. Talvez isso sirva para fortalecer, mas em alguns momentos parece que a gente se sente tão fraco, se sente tão triste por não estar podendo estar junto com o pessoal, não estar podendo estar adorando com o pessoal, não estar numa célula, não estar num culto de jovens. Isso é uma coisa que realmente mexe comigo, porque eu gosto dessa coisa, eu gosto da aglomeração, eu gosto do pessoal assim, eu gosto de falar. O William sabe, cara, se ele der a oportunidade, eu não vou ficar quieto, e eu falo até ele, tá, isso aqui deu horário, fica quieto, por favor. Ah, tá bem então. Mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo. Essa semana, o meu chefe, eu estava conversando com eles, o pessoal que trabalha comigo dá um serviço assim, eles querem fazer tudo ratear. E eu, tu quer ir junto? Não, não quero. Eu vou ficar aqui, de boa. E é uma coisa difícil, mas eu vou ficar aqui de boa, cara. Eu não vou sair daqui, não. Eu vou ficar, não saio desse lugar. Eu estava conversando com o meu chefe, eu disse que eu estava procurando alguma igreja para ir. Sábado passado eu saí para procurar uma igreja e não achei. Na verdade, nós achamos, mas eu esqueci onde que era a igreja. Daí eu me arrumei, saí de carro e não achei a igreja mais. Acho que saiu do lugar a igreja. Daí eu falei isso pro meu chefe, ele falou: cara, por que tu não falou comigo, cara? Daí ele foi lá na prefeitura,
chamou uma mulher para ir lá no meu serviço e perguntou que tipo de igreja eu gostava, as igrejas que eu frequentava, eu, tá bem, né? Daí expliquei, né? Eu gosto de igreja preta, tá? Brincadeira. Daí eu falei pra mulher, né, que eu gostava de igreja evangélica, assim, gostava de culto de jovens. Dela, tá, tudo bem. Daí foi lá, mandou pro meu irmão todos os contatos de igreja, assim, áudio explicando o horário de culto e tudo assim. Caramba, meu! Mas ele não tinha dado o endereço. Daí eu fui falar pro meu chefe e ele me tirou do meu serviço no horário de trabalho para me levar para conhecer as igrejas. Tudo bem, né? No horário de trabalho, pode o tempo que quiser, cara. Mas graças a Deus eu consegui encontrar uma igreja lá que tinha a célula agora, terça-feira, célula para jovens, culto de jovens sábado. Caraca, meu, tá presencial lá em Bagé. Vamos adorar a Deus, né? Então, pela graça de Deus, eu consegui encontrar um lugar assim para... Não é a mesma coisa, queria estar aqui com vocês, né? Mas para estar em comunhão com o pessoal assim, para estar presencialmente em algum lugar em conseguir encontrar pela graça de Deus. E eu creio que, mesmo afastado assim, não querendo, forçadamente, Deus tem um propósito, entendeu? Aqui no livro de Eclesiastes fala muito sobre viver a presença de Deus, abrir mão do que é vaidade, como tudo no mundo que ludibria os nossos olhos, como tudo no mundo que nos afasta do que é essencial, porque o que é essencial para o cristão não é dinheiro, não é nada que vai trazer afago à forma carnal, mas sim o que nos traz relento espiritual, aquilo que vai nos fortalecer espiritualmente. O que nos fortalece é botar em primeiro lugar a presença de Deus. O que nos fortalece é botar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. O que nos fortalece é viver a vontade de Deus primeiro de todas as coisas. É como diz a Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente deve entender que a gente deve viver isso. E buscar contato, intimidade com Deus vai muito além do que só louvar, é uma constância em oração, em jejum, examinando as Escrituras, porque isso vai te fortalecer quando vier os dias maus, quando vier os dias em trevas, quando vai chegar dias que você não vai entender o que está acontecendo, mas você vai ter discernimento que o Senhor é contigo, mesmo na tribulação, mesmo na dor, mesmo em momentos que você se encontra triste. Porque eu fiquei pensando há pouco tempo que existem duas situações: a tua escolha e a circunstância. Eu escolho ser feliz com Deus. E ser feliz com Deus não vai te privar de alguns momentos tu passar por tristezas, não vai te privar em alguns momentos tu passar por lágrimas, por tribulações, mas isso não significa que você é uma pessoa triste, não significa que você é uma pessoa infeliz, não significa que completamente você está abandonado. Isso significa que na vida a gente vai enfrentar tempestades, na vida a gente vai enfrentar lutas, na vida a gente vai enfrentar problemas, mas é imprescindível que mesmo na tribulação, mesmo na dor, mesmo na angústia, na aflição, Deus ser com a gente e a gente perseverar na dor. É imprescindível que a gente viva isso, porque se a gente abandona por qualquer coisa, simplesmente por perder um serviço, ou simplesmente por não dar certo um relacionamento, o que vai acontecer daqui para frente quando decidir viver realmente a presença de Deus e quando vier um problema muito maior do que simplesmente perder um serviço? É necessário que a gente busque muito mais de Deus para se fortalecer, porque a vida é uma constância. Em todos os momentos que vai chegar momentos de sol, onde o sol brilha, a gente tem noção que também vai haver momentos de tempestade na nossa vida. E esses momentos de tempestades, a gente tem que entender que também são passageiros. A gente tem que entender, como eu falei aqui já 10 vezes, isso tudo é passageiro, a nossa vida é passageira. O essencial é a gente encontrar a nossa salvação. E viver a constância com Deus nos garante a salvação. Viver a constância com Deus nos garante que nós estamos no caminho certo. Eu estava conversando até mesmo há um tempo atrás com um irmão aqui na igreja, que a questão de estar na igreja agora para mim parece um pouco diferente, porque muitas vezes quando eu estava na igreja, eu não sentia a mesma coisa, eu sentia uma emoção e aquela emoção passava e eu decidia viver a minha vontade, eu decidia viver o que era mais prazeroso lá fora. Parecia que era mais fácil tu ficar em casa ou ir para alguma festa, alguma coisa assim, do que tu estar dentro da igreja, porque era mais divertido de certa forma. Mas chegava momentos que eu não queria estar na igreja, porque eu sabia que todas as vezes que eu entrava na igreja, eu sentia a presença de Deus, e isso me incomodava, porque quando eu sentia a presença de Deus, dava vontade de ficar aqui, mas a carne falava mais alto e eu queria ficar lá fora. E isso me incomodava muito, eu dizia: eu não quero mais ir para a igreja por causa disso, porque eu não quero ficar no meio termo, ou eu sou ou não sou, então eu quero ficar fora, é mais fácil para mim. Eu falava assim, e certa vez, eu não sei
com quem, ou se foi sozinho, eu decidi visitar a igreja. E eu não senti a presença de Deus como eu sentia antigamente. Era alguma coisa que eu precisava naquele momento, porque eu estava bem triste e eu não estava sentindo nada. Isso me deixou muito preocupado. Tipo, eu comecei a ficar paranoico, eu sempre, caraca, será que Deus me abandonou? Será que eu não sou digno? Será que isso? Será que aquilo? Eu comecei a fazer uma série de questionamentos, mas o que me deixou preocupado mesmo foi a questão de estar literalmente distante de Deus ao ponto de não querer mais, não ter mais como voltar. E nesse processo eu comecei a buscar a Deus, mesmo errando, mesmo estando errado, cara, eu preciso viver para Deus, cara, não é isso que eu quero. Numa atitude desesperada eu comecei a clamar a Deus para encontrar de novo a presença dEle, para sentir de novo o que eu sentia quando eu entrava mesmo não querendo. E eu comecei a orar, e orar, e orar, e lentamente aquilo que eu não sentia mais começou a brotar em mim novamente, e eu me senti apaziguado. Mas me sentindo apaziguado, eu também me chegou o questionamento, cara, eu não mereci, e novamente eu fui alcançado por Deus. Eu não mereci, novamente Cristo me chamou. Eu não mereci, novamente eu estou aqui sentindo a presença dEle. Eu não mereci, novamente Ele me chama para viver a vontade dEle. E eu senti que naquele momento eu tinha sido perdoado, cara. Eu fiquei muito feliz, cara, por isso. Porque naquele momento eu percebi que eu não era merecedor, mas novamente eu fui alcançado pela graça de Deus. Novamente eu senti que Cristo era comigo. E aquilo que eu fiz, aquelas marcas do passado, aquela sujeira imunda não importava mais, porque o perdão me renovou. E eu decidi, cara, desde o momento até agora, eu decidi, cara, é isso que eu quero, meu. Eu quero viver a vontade de Deus. Porque alguma hora a gente vai ter que tomar uma decisão sobre o que é na nossa vida. E naquele momento eu disse, é isso que eu quero viver a vontade de Deus. Por mais que alguns momentos seja difícil, alguns momentos sejam momentos de luta, de dor, alguns momentos sejam momentos de desânimo, é necessário que a gente decida. Você decidiu, então viva isso, cara. Não para, se tropeçou, levanta de novo e tenta não tropeçar de novo, mas não para novamente, não volta para o erro onde você errou de novo, entendeu? E isso me deixou muito feliz, cara, porque eu senti que eu fui perdoado. E não sei porquê, aquela palavra até que, aquele versículo, quem muito é perdoado, muito ama, você chegou muito para mim, porque eu senti como se eu tivesse sido perdoado tantas vezes por Deus, que a gratidão realmente, essa palavra, fosse maior, porque, cara, tantas vezes eu vacilei com Deus e Ele me perdoou novamente, cara. Pai, eu não posso errar de novo, eu não posso vacilar de novo, eu não sei quando eu vou ter a próxima oportunidade de estar aqui de novo, eu não sei do dia da manhã, porque ele pertence somente a Deus, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu espero que esteja vivo, porque realmente eu quero viver em vida tudo que o Senhor tem preparado para mim, o que eu ainda não conheço de Deus para a minha vida, eu quero viver. E eu sei que eu só posso viver isso, viver em constância com Deus, buscando a Deus verdadeiramente cada vez mais, buscando mais intimidade com Deus, para ouvir a voz dEle através do seu Espírito Santo. É assim que eu vou ter certeza que Deus está comigo cada vez mais, cara. Porque quando eu passar por aflições, eu vou ter ciência que Ele é comigo, cara. Porque eu busquei intimidade com Ele, eu busquei constância nele, eu abri mão de coisas mundanas, coisas passageiras, coisas que não me agregariam em nada espiritualmente, para viver a vontade de Deus. E isso não há dinheiro nenhum que compre, cara. Não importa se tu ganhar o mundo inteiro, não vai valer de nada se tu perder tua alma. O nosso propósito em vida é encontrar a nossa salvação. E encontrar a nossa salvação é um processo longo e árduo. E nesse processo de encontrar a salvação, também cai a questão que eu gosto muito de falar do ID. Eu encontrei a minha salvação em Cristo Jesus, cara. E encontrando minha salvação, eu saio para outros lugares para falar de Jesus. E eu falo mesmo com poucas palavras, mesmo sabendo tão pouco, toda oportunidade que tiver para falar de Jesus, eu estou falando, cara. Porque se algo mudou minha vida e foi bom para mim, é bom para os outros também. Porque o mesmo Jesus que habita em mim, o mesmo Jesus que me renovou, o mesmo Jesus que morreu naquela cruz por mim, mesmo eu sendo não merecedor, é o Jesus que ama todos vocês, e é o Jesus que quer habitar em vocês, é o Jesus que precisa ser apresentado por pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão afundadas nas drogas, pessoas que estão com conflitos nos seus lares, com casamentos destruídos, jovens que estão afastados de Deus, jovens que não conhecem a Deus, jovens que querem conhecer a Deus, mas infelizmente não têm oportunidade, porque não tem alguém próximo para falar de Jesus, não tem alguém próximo para convidar, para arrastar, para puxar, para insistir. E deve ser essas pessoas a gente deve ser alívio, a gente deve apresentar Jesus através da nossa vida para pessoas que necessitam, porque pessoas, elas se levantam por curiosidade muitas vezes de conhecer a Cristo na nossa vida, porque quem é esse Jesus que mudou essa pessoa? Pessoas, elas se apresentam através disso também. Há muito tempo, nessa questão de ir voltar para a igreja,
eu ouvia muito, daqui a pouco tu sai de novo. E eu dava razão, porque realmente eu chegava e saía, e era sempre a mesma coisa. Daí um amigo meu falou isso, né? Isaac, nem adianta, daqui a pouco tu sai de novo, sempre foi assim. Daí eu me calei, cara, eu fiquei meditando nisso, cara, eu não posso ser assim de novo. E esse mesmo amigo que falou isso pra mim há algum tempo atrás, você chegou a mim até essa semana e conversou e disse, Isaac, eu tô muito feliz por ti, cara. Porque tu tá vendo os caras tudo fazendo esses bagulho e tu tá aí na tua. Tu tá fazendo coisas que tu não fazia antes. Tu tá deixando de fazer coisas que tu fazia. Isso é bom, cara. Eu sei que eu tô afastado de Jesus, mas eu quero voltar, eu quero visitar a igreja, porque eu falei muito da igreja para ele, e antigamente ele falava que, não quero entrar naquela igreja lá, meu. É completamente diferente, não quero. E só falava isso, não quero. Eu tentava falar da igreja, ele não quero saber de igreja. E hoje ele fala pra mim, cara, quando eu tiver uma oportunidade, eu quero visitar a tua igreja, meu. Sério, eu quero, eu preciso. E são pessoas que estão no teu ciclo, são pessoas que talvez não estejam no teu ciclo, mas te vão conhecer através da tua vida. São pessoas que pela tua insistência vão conhecer Jesus. Eu não estou aqui para me vangloriar, mas é pelas nossas vidas que Jesus vai ser apresentado. Tu vai falar de Jesus, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu fiquei conversando com Douglas há pouco tempo, uma coisa que eu fiquei pensando demais, né? Que eu conversava muito com a Maisie, com o Kelvin e com a Paula. E era um tempo atrás que eu estava desviado da igreja, mas mesmo desviado eu gostava muito de falar de Jesus. Eu gostava full, cara. Eu ia para festas assim mundanas, infelizmente me embebedava e eu não entendo porque eu não conseguia curtir a mesma coisa que os caras. Porque começava a vir lembrança de louvores na cabeça, assim, eu ficava me incomodando com isso. Ficava os louvores na minha cabeça me atucanando, cara, que droga, meu. E eu ia pro banheiro para tentar pensar em outra coisa e não dava. Ficavam uns louvores antigos na minha cabeça, assim, e eu... não dá, meu, não dá. E eu não conseguia ficar naquele transe que os caras ficavam. Daí eu conversava com a Paula sobre Jesus, eu conversava com a Maisie, e é uma coisa muito boa, cara. Muito boa mesmo, porque quando eu conversei com a Maisie uma vez, ela viu um status meu, com um pessoal que infelizmente não está mais na igreja, e ela viu um status da gente num X, depois de um culto, e eu falando de Jesus no vídeo. Daí ela falou, cara, eu queria muito participar disso uma hora, meu. Eu tenho saudade desses momentos. Daí eu falei, cara, tu pode falar com a gente a hora que tu quiser, meu. É só tu querer, meu. Eu tô aqui para convidar. Daí eu comecei a insistir na questão de chamar para os cultos. Daí ela contou até para mim alguns problemas que ela passou em igreja, assim. Daí eu falei, não tem problema, cara. Eu tô te convidando para conhecer, e comecei a falar de Jesus. E eu fiquei pensando assim, meu... Ela veio para a igreja assim... E, cara, e no primeiro dia assim ela já estava chorando e orando. E eu, caraca, meu, tá chorando mais que eu, aleluia. E ela ali, cara, adorando. Daí o Kelvin, que é o esposo dela, ele veio na igreja e falou, tu não quer entrar? Dele, não quero, meu, tá sereno. Tá, meu, então na próxima vez cola aí, meu, cola com a gente. Dele, tá, vai colar mesmo, tá sereno, vou colar. Daí na próxima ele estava aqui, começou a vir. Daí veio a Maisie e Kelvin. Daí eu comecei a falar Jesus pra Paula, meu. Daí a Paula, eu vou falar na real, meu, eu só vou falar, tô nem aí. A Paula falava assim pra mim, meu, não quero congregar em igreja nenhuma, meu, não, eu só vou visitar mesmo, E é uma em outra, porque eu não quero participar dessas coisas. Tá, meu, beleza, só tô te convidando. Daí a Paula começou a vir e do nada, Isaac, eu vou participar, mas eu não quero ser membro da igreja. Daí não deu um tempo atrás, a guria foi anunciada como membro. Eu fiquei pensando, cara, uma coisa leva... E através dessa semente, outras sementes começam a germinar com uma árvore que cresceu e começa a espalhar frutos. E é a nossa vida que começa isso, cara. O que tu tá fazendo por amigos que tu gosta, que estão próximos de ti? O que tu faz para pessoas que estão próximas de ti? Tu fala de Jesus para essas pessoas? Tu fala, tem um lugar lá que é top, cara, que me renovou, que me mudou, que me transforma completamente, cara. Tu fala de Jesus para os teus amigos que não conhecem Jesus? Tu fala do amor de Cristo, o amor que te resgatou, o amor que te ajuda constantemente. Tu fala do que Jesus já fez pela tua vida, pela vida de quem tu conhece. Tu fala os testemunhos que tu conhece. É necessário que Jesus seja apresentado para os outros através da nossa vida, cara. E é muito necessário, porque brevemente Cristo vai voltar, cara. E a gente precisa ter noção, não por obrigação falar de Jesus, mas por amor, cara. Porque o amor que me alcançou, eu não era merecedor, mas mesmo assim eu fui alcançado por esse amor. E todos nós aqui fomos alcançados também, meu. Então é necessário que a gente se aproxime de Deus para aproximar Deus dessas pessoas que não conhecem, que estão afastadas.
Eu não me importo com o meu passado não tem mais julgo sobre minha vida, porque ele já foi apagado, eu vivo o meu presente é viver a vontade de Deus, mesmo que em alguns momentos seja difícil viver a vontade de Deus por alguns conflitos que a gente vive na nossa vida, mas mesmo que esses conflitos se levantem como ondas, a gente tem um Deus que é maior que todos os nossos problemas e é por nós em todos os momentos. Eu sei muito pouco sobre a Bíblia, e é uma coisa que eu quero me aperfeiçoar muito é na Bíblia, cara. Porque hoje eu sinto muito prazer em ler a Bíblia, porque é sentir que Deus está falando contigo através de um simples versículo. Meu, é top demais, cara. Quem diz que não consegue ler a Bíblia, cara, ou falta incentivo para ti, ou realmente tu é muito preguiçoso. Porque, ler a Bíblia é muito bom. Quem realmente lê a Bíblia assiduamente sabe disso, cara. A Bíblia é algo que transforma, é algo que te traz paz. Ler a Bíblia é como se tu tivesse, sei lá, numa meditação. Quando tu lê com incentivo, com o intuito de querer que Deus fale contigo, é melhor ainda, cara. É necessário que a gente se fortaleça em Cristo Jesus, meu. É necessário que a gente mantenha constância em Deus. E manter constância em Deus não é declarar para a boca para fora adorações. Manter constância em Deus é realmente viver para Deus, é realmente declarar e viver em ação constante. É realmente declarar em todos os momentos. Viver a constância com Deus é saber que em alguns momentos nós vamos passar por problemas tão grandes que pessoas vão se chegar em nós. Tem certeza que Deus existe? Tem certeza que tu está servindo a Deus corretamente? Tem certeza que isso não é consequência de algum pecado que tu cometeu, que tu está passando? Pessoas vão se levantar para te julgar como se levantaram contra Jó, mas a gente precisa perseverar mesmo na tribulação, mesmo na tempestade, porque Cristo é com nós. Não importa os problemas que a gente passar, Ele vai ser sempre com nós. Eu não sei se tu está firme na igreja, eu não sei se tu se afastou da igreja, eu não sei se tu quer conhecer Cristo, mas a única coisa que eu posso te dizer, cara, que Jesus que me resgatou, e resgatou tantas pessoas que estão aqui, é o mesmo Jesus que quer te resgatar, é o mesmo Jesus que quer te renovar, é o mesmo Jesus que quer te dar vestes novas, é o mesmo Jesus que diz, cara, me dá a mão e segue comigo, porque eu sou contigo, eu sou teu Senhor, eu sou teu refúgio, a tua fortaleza, é esse Jesus que quer habitar em todos nós, meu. E, é uma coisa que eu me emociono muito em falar de Jesus, cara. Porque, eu não merecia e fui alcançado, cara. E você sabe, você é imerecedor, mas mesmo assim a graça te alcança. Mesmo a gente sendo imerecedor, Cristo quer te alcançar, Cristo quer viver no teu coração. Cristo quer dizer, filho, eu sou contigo, eu te amo. Mesmo que falte o amor do seu pai, mesmo que falte o amor da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, mesmo que você se sinta sozinho, Ele é contigo em todos os momentos. Mesmo que você sinta solidão, Ele é o Deus que te abraça. Mesmo que você sinta as coisas desmoronando ao teu redor, Ele é a tua base. Ele é a rocha que te mantém firme. Ele é o Deus que quer viver contigo em todos os momentos, que quer acompanhar os teus sonhos. Ele é o Deus que quer botar sonhos no teu coração. Ele é o Deus que plantou uma semente, o instinto de viver a eternidade, de conhecer a salvação. Ele é o Deus que quer habitar em nós e é o Deus que eu quero conhecer na minha morte. É o Deus que, se eu não estiver em vida e conhecer a glória dele voltando para a terra, eu quero conhecer em morte. Mas enquanto eu estiver vivo, eu quero viver a vontade de Deus. Enquanto eu estiver vivo, eu quero declarar, como Paulo falou, que combateu o bom combate, que viveu até o fim e encerrou a própria carreira. É isso que eu quero viver, cara. Eu não quero me igualar a ninguém, eu não quero ser melhor que ninguém, mas realmente eu quero ser muito melhor do que eu fui ontem, porque a tendência é crescer exponencialmente na presença de Deus, e é isso que eu quero, cara. Mesmo que em alguns momentos seja difícil, mesmo que em alguns momentos a gente não sinta nada, mesmo que em alguns momentos seja mais fácil desistir e fazer o que é errado, porque é melhor, é afagante para a nossa carne, viver a presença de Deus é imprescindível, cara. Porque a própria Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É necessário que o temor a Deus não confundam com medo. Temor a Deus é intimidade, temor em Deus é constância, temor é conhecer os princípios que Deus tem preparado para ti. É isso que é temor a Deus, é saber que o erro te afasta de Deus e dizer, cara, eu não posso fazer isso porque isso me afasta do meu Criador. Eu não posso fazer isso porque isso faz eu pecar e o pecado me encobre da presença de Deus, eu não posso fazer isso. Viver a presença de Deus é muito mais do que declarar, como eu falei tantas vezes. Viver a presença de Deus é realmente viver, cara, em todos os momentos. E se tu não consegue, pode ter certeza que tem pessoas que têm a mesma fé que tu. Tem pessoas que querem te ajudar. Tem pessoas que vão ver o teu sofrimento, vão ver o teu dizendo e vão dizer, cara, continua, meu, não para. Não pode parar.
São pessoas que, eu fiquei pensando, essa semana são pessoas suplementares na nossa vida. São pessoas que Deus põe na nossa vida suplementares, que são bônus, porque a gente já tem um Deus complementar que preenche tudo que a gente precisa. E põe pessoas no nosso caminho que vão auxiliar tanto a gente, que em momentos de dor, que mesmo a gente estando com Deus, são pessoas que vão ser a voz de Deus para a nossa vida. São pessoas que vão estender as mãos e vão dizer, vamos seguir, cara. São pessoas que vão ver que tu vai errar e dizer, não vai fazer isso, não faz isso. E mesmo que tu brigue com essas pessoas, mesmo que tu discuta e chame essas pessoas de chatas, de o que for, são pessoas que futuramente tu vai entender que eram enviadas de Deus para ti. Da mesma forma que tu vai entender futuramente que o que tu passou no teu passado, as tribulações, as provas, são coisas que te fizeram crescer na presença de Deus, são coisas que te fortaleceram, porque foi através da tua dor que tu se achegou a Cristo, porque é através da tua dor que tu se aproximou do teu Criador, porque é através da tua dor que tu clamou mais e mais a Cristo, porque não suportava mais o mal, e é através da tua dor que tu conheceu que Cristo realmente era contigo. Às vezes a gente precisa passar por tantas situações para reconhecer as coisas. Às vezes a gente precisa passar por tantos problemas para ver que Deus é com a gente. Porque viver declarando é muito fácil, mas vivendo realmente a presença de Deus, viver realmente em meio aos problemas. Porque é muito mais fácil a gente passar por uma porta que é larga, que não vai nos arranhar, que vai ser confortável de seguir, do que passar por uma porta estreita que vai trazer desconforto. E o evangelho literalmente é conflito, porque o mundo está aí fora, cara. O mundo está aí fora e é muito mais fácil eu viver o mundo, é muito mais fácil eu viver a minha vontade do que viver a vontade de Deus. Mas hoje eu vivo para que a minha vontade seja a vontade de Deus, que a vontade de Deus venha falar mais alto do que a minha vontade, porque a minha vontade é pecadora, porque a minha vontade me afasta do meu Criador, porque a minha vontade me deixa longe de Deus, porque a minha vontade quer viver tudo que não serve para Deus. A minha vontade é o pecado. É a vontade do ser humano, infelizmente. É muito mais fácil a gente viver isso. Porque viver a vontade de Deus é como eu ouvia muito. O que é mais difícil da gente conseguir é o que é de mais valor. É muito mais fácil a gente ir em algo fácil, porque é mais perto, ou é mais barato, ou é isso, aquilo, mas são coisas, é aquela coisa assim que o barato custa caro. São coisas que trazem consequências severas para a nossa vida. São coisas que vão fazer a gente se arrepender, entrar em lamúria e vão dizer futuramente, por não ter lembrado do nosso Criador no dia da nossa mocidade. São coisas que eu não encontro prazer. Viver a presença de Deus é isso, cara. É saber que é o Deus que pertence ao amanhã. A Deus pertence o nosso amanhã. Eu não sei o que você fez hoje, eu não sei como você se sente hoje, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está aqui para te salvar. Deus está aqui para te renovar. Eu não sei o porquê você está aqui, mas eu tenho certeza que Deus te chamou para estar nesse lugar, mesmo você não sabendo porquê você está aqui. Eu tenho certeza que você não vai sair desse lugar vazio. E eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para ti. E se você ainda não sentiu a presença de Deus, se você ainda não se entregou para a vontade de Deus, se você ainda não fechou os olhos, se você não abriu o seu coração, se você não está com o ouvido atento à voz de Deus, então se prepare para ouvir a voz dEle, para sentir Ele, para conversar com Ele, para deixar Ele fazer morada em ti. É necessário isso, gente, para que você entenda que Ele é com a gente. É necessário viver essa constância com Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para culpar, para condenar, eu só estou aqui para apresentar um Deus justo, um Deus bom, perfeito e agradável, que tem a vontade soberana por tudo que a gente exerce na nossa vida. Um Deus que nos ama, um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. Um Deus que tu vai entender futuramente, que está dentro de um culto é muito melhor do que estar num baile, numa social. Um Deus que vai te mostrar que o amor dele é muito maior do que qualquer coisa que tu vai encontrar na tua vida. Um Deus que tem algo preparado para cada um de vocês. E o que Deus tem preparado para ti, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou. Eu não sei o que Ele tem preparado para você, mas de uma coisa eu tenho certeza, que você é muito especial na presença de Deus. Não é o teu valor, mas quem te tem que torna você valorizado. Porque o mundo não te valoriza, no mundo você é mais um, você é lixo para o mundo. Você é algo descartável para o mundo, mas para Deus você tem valor. Para Deus você é único, para Deus você tem um propósito, e para Deus você vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, tudo para engrandecer o nome de Deus, cara. Não para nós, mas por Ele, porque para Ele são todas as coisas, e para Ele a gente deve entregar nosso coração. Para Ele, Ele tem que ter livre acesso. Ele deve ser o autor, o regente da nossa vida.
A gente é dono para Deus. Que sejamos vasos na presença de Deus. E ser vaso na presença de Deus é ter noção de que Ele vai quebrar a gente, que Ele vai amassar, que Ele vai mexer com a gente, mas é necessário para que Ele possa nos moldar, para que estejamos preparados. É esse o processo de cristão, cara. É se renovar, é passar por conflitos, mas coisas que vão te fortalecer. Porque o mundo tem muitas aflições, cara. Se a gente pega exemplos de outro lado do mundo, de irmãos que processam a mesma fé que a gente, pessoas que morrem por processar o nome de Jesus, e a gente aqui se afasta de presença de Deus por coisas tão banais, por coisas triviais. Imagina quando vier o dia mal na nossa vida realmente, cara. Como você vai estar? Você está se preparando para isso? É necessário que a gente viva essa constância com Deus, para que quando vier as tribulações, os problemas, a gente esteja firme, porque Deus é a nossa rocha. Deus é que nos vai manter seguros, firmados. Deus é que não vai deixar a gente cair, não vai deixar a gente perecer. É necessário que a gente viva isso. E jovem, é necessário que você entenda isso. É necessário que você veja isso, porque você é muito suscetível a isso. Você é muito suscetível a querer viver o que o mundo tem preparado para ti, as armadilhas do mundo para te tragar. É muito mais fácil você viver isso do que estar aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza, cara, que estando aqui e abrindo mão de tudo isso que te traz condenação, você vai encontrar um caminho de alegria, de amor, de relento, de renovo e de reforço. Porque é isso que Deus quer de todos nós. Deus quer a nossa declaração. Deus nos quer por completos para fazer a sua vontade, a sua obra. Deus quer nos transformar. Eu não estou aqui para falar palavras bonitas, eu não estou aqui para cantar louvores bonitos, eu não estou aqui para só aparecer, eu não estou aqui para nada disso. Eu estou aqui simplesmente para falar o que Jesus tem preparado para você ouvir. Eu estou aqui preparado para falar o que Jesus quer que você entenda. E Jesus quer que você entenda que você é especial para Ele, que você foi salvo através dele na cruz. E Ele te ama muito. E eu quero que você entenda isso essa noite. E eu quero convidar todos vocês para se levantar, para nós fazermos uma oração. Santo é teu nome, Senhor. Quero que todos fechem seus olhos e conversem com Deus no seu íntimo. Eu não sei os problemas que você tem passado nos seus dias. Eu não sei o que tu tem enfrentado. Eu não sei como é que a tua situação na presença de Deus. Eu não sei o que você está sentindo, se está se sentindo fraco, se está se sentindo forte, se está se sentindo solitário, triste. Mas eu quero que você converse com Deus e derrame tudo na presença de Deus. Eu quero que você entenda que Deus quer conversar contigo nesse momento, que Deus quer te entender nesse momento, que Deus quer ouvir sua voz nesse momento. Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha conversar com cada um de nós, Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor se apresente para nós, Senhor. Porque aqui, Senhor, tem pessoas que estão passando por problemas, Senhor. Aqui tem pessoas que não conseguiram encontrar uma identidade em Ti, Senhor. Aqui tem pessoas, Senhor, que infelizmente estão fracas, Senhor. Talvez pessoas que tenham desistido de Ti, Senhor, e pessoas que não Te conhecem ainda, Senhor. Mas aqui, Senhor, tem todas as pessoas no mesmo propósito, Senhor, de ouvir Tua voz, Pai. Converse com cada um de nós, Senhor. Mostre o Teu amor, Senhor, para a gente, Senhor. Que venhamos, Senhor, enfrentar esses problemas do dia a dia contigo, Senhor. Perseverando em Ti, Senhor. Que venhamos entender, Senhor, que o Senhor é nosso refúgio, Senhor. Que o Senhor é nossa fortaleza, Senhor. Que mesmo que venha o dia mau, Senhor. Que mesmo que venham os momentos de tempestade, Senhor. Que venhamos entender que o Senhor é por nós, Senhor. Que venhamos manter firme nossa convicção em Ti, Senhor. Que venhamos declarar, Senhor, que o Senhor é nosso dono, Pai. Que Te pertencemos, Senhor. Que não há outra coisa que queremos, Senhor, mas declarar em verdade, Senhor. Declarar em espírito e em verdade, Senhor, porque queremos Te pertencer, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Mesmo que em alguns momentos, Senhor, estejam mais suscetíveis ao erro, Senhor, queremos que o Senhor faça a Tua vontade. Queremos, Senhor, que o Senhor nos transforme, Pai. Queremos que o Senhor fale mais alto, Senhor. Queremos que o Senhor se apresente na nossa vida para outras pessoas, Senhor. Que assim como nós, Senhor, se encontram, Senhor, na mesma situação, Pai. Queremos resgatar a vida, Senhor, através de Ti, Pai. Queremos ir para lugares que ninguém vai, Senhor, para resgatar, Senhor. Queremos falar do Teu amor em verdade, Senhor. Queremos abraçar, Senhor, em Teu nome, Senhor. Puxar pessoas em Teu nome, Senhor, e falar em Teu nome, Senhor.
Queremos literalmente viver o Teu Evangelho em graça, Senhor, completo, Senhor. Queremos suportar, Senhor, esses problemas, Senhor, na Tua presença, Senhor, encontrar vitória em Ti, Senhor, porque é isso que encontraremos, Senhor. Porque em todos os momentos o mal vem se levantado para cima da gente, Senhor. Mas é necessário que perseveremos, Senhor, nesse mal, Senhor, porque o Senhor é conosco, Pai. O coração de cada um, Senhor, entre, Senhor, faça morada, Senhor. Que cada um venha dar lugar, Senhor, para o Senhor fazer morada, Senhor, em seu coração, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos transforme, Pai. Faça a Tua vontade, Senhor, no nosso ser, Senhor. Tire, Senhor, nossas vaidades, Senhor, nossos vícios, Senhor. Aquilo que nos afaste de Ti, Senhor, que lutamos constantemente, Senhor, para nos tirar da vida, Senhor. Nos afaste, Senhor, de caminhos tortuosos, Senhor, que viemos andar em retidão na Tua presença, Pai. Que viemos encontrar conforto em Ti, Senhor. Porque esse mundo é astuto, Senhor. Esse mundo quer nos prender, Senhor. Esse mundo quer nos tragar, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem preparado algo grandioso para vivermos para Ti, Senhor. Então nos transforme, Pai, que viemos ter firme nossa convicção e nossa fé em Ti, Senhor. Para viver a Tua vontade, Senhor. Para viver o que o Senhor tem preparado para a gente, Senhor. Transforma a vida de cada um aqui, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, no coração de cada um aqui, Senhor. E que aqui, Senhor, venha sair pessoas que vão ser usadas na Tua obra, Senhor. Pessoas que foram transformadas, Senhor. E pessoas que vão ajudar outras pessoas que necessitam, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito até aqui por nós, Senhor. Porque até aqui o Senhor vem nos ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor vem nos transformados, Pai. E queremos viver isso, Senhor. Não queremos, Senhor, parar, Senhor. Queremos, Senhor, gastar nossa vida na Tua presença, Senhor. Até o fim dos nossos dias, Senhor. Até o fim dos tempos, Senhor. Queremos, Senhor, até o dia da Tua volta, Senhor, Te adorar, Pai. Estamos ansiosos, Senhor, esperando por isso, Senhor. Então que viemos estar atentos, Senhor, para isso, Senhor. Que viemos estar preparados para isso, Senhor. Perdoe, Senhor, nossos pecados, Senhor. Converse com Deus. Converse com Deus, ouça a voz de Deus essa noite. Converse com Ele no teu íntimo. Não te importe com o irmão que está do teu lado. Não pense em nada, só pense em Deus nesse momento. Só é tu e Deus. Converse com Ele porque Ele quer se achegar a ti. A Bíblia fala que aquele que se achega a Deus de maneira nenhuma Ele lançará fora. Pode ter certeza que Ele quer te ouvir, que Ele te quer, que Ele te ama. Não tenha receio sobre Deus na tua vida nesse momento. Só converse com Ele. Ele quer te ouvir nesse momento. Santo é Teu nome, Senhor. Santo é Teu nome, Pai. Faça a Tua vontade, Senhor, no nosso coração, Pai. Aleluia. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.